Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos. O meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Hoje, nessa oportunidade maravilhosa, eu quero estudar com os amados, com as amadas, a lição de número 2 da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, referente ao dia 12 do mês de janeiro de 2020. O textuário desta lição é: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2 e versículo 23. E o título desta lição é A Criação de Eva, a primeira mulher. Eu fico pensando que as mulheres são muito importantes para Deus e devem ser, de um modo geral, muito importantes, porque sempre o trabalho delas é excelente. A verdade prática desta lição é a seguinte: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 18 ao 25. E eu estarei fazendo essa leitura para os amados. O versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, estarei lendo agora. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Versículo de número 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Agora, amados, nós temos aqui objetivos específicos para atingir nesta lição, neste estudo. E são 3 os objetivos. O primeiro deles é apresentar a mulher no plano de Deus. Na verdade, ela está no plano de Deus e ela é muito importante nesse plano. O segundo objetivo é descrever a criação da mulher. E o terceiro objetivo, apontar a missão da mulher. Então vamos ao primeiro tópico, a mulher no plano de Deus. A mulher, ela já estava no plano de Deus, conforme Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Gênesis 1 e 27 nos diz assim: e criou Deus a sua imagem, o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Observe o detalhe que nós temos que ver agora: imagem e semelhança. Ambos tinham semelhança moral com Deus. O que é semelhança moral? É exatamente a questão de a pessoa saber o que é certo e o que é errado. E saber o que é certo e o que é errado como um ser humano comum, em parte muitos sabem.
Mas isso, irmãos, muitas das vezes é deturpado, é corrompido, porque existem muitas pessoas que, mesmo sabendo o que é certo, fazem o que é errado. Ambos tinham semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado, isto é, antes de comerem do fruto proibido. Eram santos, tinham sabedoria, tinham um coração amoroso e o poder de decisão para fazer o que era certo. Assim era o casal. E isso nos faz lembrar de Efésios capítulo 4, versículo 24, que diz assim: e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Eles, Adão e Eva, viviam em comunhão pessoal com Deus, com obediência moral. Veja bem, Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor ao homem, o Senhor Deus, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. O que significa isto? Significa que ele estava colocando restrições, que ele estava dizendo o que era certo e o que não era certo. E o que era certo? Comer de toda árvore do jardim. E o que não era certo? Sabe o que não era certo? Gênesis 2,17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe que a Bíblia diz no versículo 16 de Gênesis 2, que Deus, ele falou isso ao homem. Então o homem já sabia. E se o homem sabia, automaticamente o casal sabia, tinha consciência dessa ordem ou desta ordenança. Foram colocados no jardim para viverem uma boa vida, comendo dos frutos das árvores. Com certeza não havia doença e não havia esses pernilongos terríveis que hoje nos picam. Não é verdade? Não havia dengue, não havia malária, não havia nada. Porque na ausência de pecado não tem doença, não é? A doença, as doenças, as coisas ruins vieram com a corrupção moral do homem. Uma vez que o homem tenha se corrompido moralmente, ele deixa de obedecer a Deus, deixa de obedecer até mesmo às regras naturais do bom senso. Observe como tem pessoas egoístas, não é? E primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. E assim, muitos na face da terra têm vivido. Observe que os reinos antigos era um reino dominando outro reino. Os mais fortes dominavam os mais fracos. Veja bem, o Império de Roma durou praticamente 2000 anos, dominando grande parte dos impérios mundiais. Então, isso vê que o homem, ele sempre de Deus teve, mesmo o homem natural, não estou nem me referindo ao homem espiritual, que é o caso do que está em Cristo verdadeiramente, mas o homem natural, ele também possui regras morais. E alguns deles cumprem alguma dessas regras, mas muitas vezes querem levar vantagem em certas situações e por isso descumprem as regras morais para que tenham vantagens, principalmente vantagens financeiras. Agora veja bem, que coisa interessante. Deus pôs nos seres humanos a imagem pela qual ele apareceria visivelmente a eles. Veja bem, em Gênesis 18, versículo 1, diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E ainda do capítulo de Gênesis 18 e versículos 2 e 22, vocês poderão também ler e atestar que, de fato, quando Deus apareceu para eles, Deus não apareceu em forma de aranha, em forma de elefante, em forma de girafa, em forma de rinoceronte, não. Ele apareceu em forma humana. Não é interessante isso? E ainda, irmãos queridos, nós temos que admitir que se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, não somente levando em consideração e a partir da justiça e santidade, ele também apareceu em forma parecida com a nossa. Veja bem, quando Jesus veio ao mundo, ele veio como? Ele veio como ser humano. Interessante. Número 2, ainda da nossa lição, a decisão de formar a mulher da parte de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. O que significa isso? Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Bom, a égua tinha o cavalo, a vaca tinha o boi, e ainda tem, não é? E assim por diante, os animais de modo geral. Mas o homem estava sozinho. Ele sozinho não poderia procriar, não é verdade? Assim também como um homem com homem, mulher com mulher também não podem procriar. Agora veja bem, que coisa interessante. Deus reconheceu que não é bom que o homem esteja só. E eu quero dar uma esticada nisso aí e dizer para os irmãos o seguinte: é muito bom que nós tenhamos um companheiro ou uma companheira. No caso da mulher, um companheiro. No caso do homem, uma companheira. Mas tem regras para que isso aconteça. Não é ficar se juntando como muita gente está fazendo. Vamos ver se dá certo. Aí fica um pouco, daqui a pouco vem um, dois filhos, vai para um lado, vai para o outro, daqui a pouco ela está com outro, ele está com outra. Essa bagunça que não procede de Deus é o que tem sido, no caso, a opção de muitas pessoas. E tem pessoas que, porque se frustraram em algum tipo de relacionamento quando estavam sem Cristo, agora com Cristo, querem olhar para as pessoas e achar que a pessoa realmente ela tem todas as características que a fará feliz. Mas não é bem assim. É bom orarmos, é bom pedirmos a Deus que dê a pessoa certa, a adjutora certa, o homem certo. Por quê? Porque casamento não é um jogo. Casamento não é um jogo. Casamento é algo muito sério. Não se pode errar. Alguns dizem que nós é que escolhemos o cônjuge. É verdade, mas quando nós escolhemos na direção de Deus é outra história. Então só faltou falar isso. Você escolhe sim, mas escolha na direção de Deus. Ore, não se ligue por causa das aparências. Sansão foi atrás de aparência. Ele acabou ficando com Dalila. E depois foi o fim trágico, horrível na vida de Sansão. Observe que ele perdeu os seus 2 olhos, não é? E a Dalila foi comprada para traí-lo e o traiu. E Sansão se vingou depois pelos seus 2 olhos. Deus devolveu a graça para ele. O Espírito Santo novamente veio sobre ele. Ele matou mais na sua morte os seus inimigos, os inimigos de Israel, do que na sua vida. Porém, ele viveu um período bem grande, um período longo, sofrendo por causa de um detalhezinho. Ele escolheu, mas fora da direção de Deus. Então, qual é a diferença entre escolher na direção de Deus e escolher fora da direção de Deus? Na direção de Deus, você vai ser feliz. Fora da direção de Deus, você vai ter surpresas. É uma caixa de surpresa. Amém? A mulher, uma pessoa necessária. Número 3, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Olha que coisa interessante. A primeira mulher, Eva, ela procedeu da costela de Adão. Deus não a formou do pó da terra como fez com Adão. Deus tirou Eva de dentro de Adão, porque a costela não fica lá de fora, não é verdade? Não fica lá de dentro. Então, o processo de criação de Eva, de formação de Eva. Por que formação? Interessante, um pedacinho da costela é pequeno para formar um ser humano já adulto, concorda comigo? Então, não existe explicação médica, clínica, não existe. Simplesmente Deus fez um milagre. A própria vida de Eva, sendo tirada da costela de Adão, é um milagre. A linguagem não é simbólica, ela é literal, porém ela demonstra o milagre de Deus. Um pedacinho de osso pequeno, de uma costela, Deus faz um adulto grande, com todos os ossos, costela, com coluna vertebral, com tudo. O que é isso? Isso não é simplesmente uma obra de homem, isso é coisa de Deus. Houve criação também de Eva, mas houve uma criação diferente da de Adão. Deus pega terra, faz um boneco, sopra nas suas narinas o espírito de vida e ele torna-se alma vivente, isto é, uma pessoa. Agora, no caso de Eva, ele decide fazer Adão dormir. E Adão dorme. E Adão dormindo, ele anestesia Adão com seu poder
e simplesmente abre uma parte do seu corpo, certamente próximo das costelas, e tira a costela, uma costela. Não tirou todas as costelas. E com esse ossinho da costela, ele formou Eva. Maravilhoso. Dá para a gente explicar isso detalhadamente? Não dá. Teríamos que estar ali na hora para ver, quem sabe com celular, mas naquele tempo não tinha celular. Agora, interessante, irmãos, o comentarista da lição, ele fala algumas coisas e eu vou tentar fazer uma adequação. Ele fala que houve a primeira anestesia. Bom, a primeira anestesia, podemos chamar de anestesia, porque a anestesia entre nós, seres humanos, é um líquido que injeta em nós. Deus não injetou líquido nenhum, né? Então, na verdade, é como a Bíblia diz, ele fez Adão dormir, ele anestesiou Adão, se podemos chamar isso de anestesia também. Gênesis 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Isso também, por mais que se queira explicar, não tem como. Como eu disse, Deus pega um pedacinho de osso e faz um ser humano totalmente completo. Não é verdade? Isso é um milagre. Não dá para a gente explicar isso. É como a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias de morto, simplesmente putrefado, a sua carne já putrefada, mal cheirosa, e de repente, quando ouve a voz do Senhor Jesus, tudo volta ao normal. Não tem como explicar isso. Poder de Deus, milagres, não se explica. Então, aqui diz o comentarista sobre a primeira cirurgia. O Senhor fez uma excelente cirurgia, que não há relato bíblico de como isso aconteceu em detalhes, porque Deus usa o quê? Poder e sabedoria. Existem coisas que são inexplicáveis, não é? Como, por exemplo, do nada Deus criou tudo, são inexplicáveis. Aqui também fala o comentarista da lição sobre engenharia genética. É o ramo da ciência que consegue... Agora eu fiz uma pesquisa e vi que a engenharia genética é o ramo da ciência que consegue reunir diversas técnicas para fins de manipulação dos genes de qualquer organismo a partir de experimentos artificiais. O gene é um segmento de uma molécula de DNA, que é como se fosse uma impressão digital, o DNA nosso. O DNA é tão importante que se uma pessoa cometer um crime e a sua saliva ou o cabelo da pessoa, o toque da pessoa em algum lugar, enfim, se algo da parte da pessoa for detectado e pudesse ser visto o DNA, pode saber de quem esse DNA pertence, a quem ele pertence. Porque assim como a minha impressão digital, ela é só minha, você não pode ter a minha impressão digital, eu não posso ter a sua. Assim, o meu DNA é meu, o seu DNA é seu. Então, cada um tem uma marca pessoal e intransferível. No caso aqui, estamos falando do DNA. Ele contém um código com uma instrução para produzir uma proteína que desempenha uma função específica no corpo. Agora vamos para a seguinte parte, a parte 3. Qual a missão da mulher? A mulher tem a missão de esposa, a missão de mãe e a missão como súdita ou serva do reino de Deus. Vamos partir para a primeira missão, a missão de esposa. É o relacionamento com o marido em todos os desdobramentos necessários, não é verdade? A esposa, por exemplo, ela tem que amar, não é? Amar é muito bom, não é? Sabia que uma pessoa quando ama, ela se torna até mais bonita? Já percebeu isso? Toda pessoa amorosa, ela é bonita. Sempre a gente quer ficar perto dela, não é? Então é muito bom a esposa amorosa. Também a esposa tem o papel também de respeitar, de auxiliar, de ser fiel ao seu esposo. Ela tem um papel muito importante na condição de esposa. Ela também tem que ser ética. Como esposa, ela entende que o casamento é a 2. O casamento não é a 3, a 4. Não estou me referindo aos filhos, que às vezes a família pode ter até 5, 10 pessoas. Mas quando eu me refiro ao casamento, relacionamento conjugal, existem coisas que são privadas do casal.
E essas coisas privadas do casal, por uma questão de ética conjugal, não devem ficar sendo levadas para terceiros, entende? Dependendo do que seja. Então, essa é a missão da esposa, e a esposa, ela precisa estar sempre vigiando para que ela seja um instrumento também de justiça dentro do seu próprio lar. E como é a mulher no seu papel de mãe? Ela deve ser uma educadora. Em que sentido? Preparando os filhos para serem bons cidadãos no futuro, mas, todavia, bons filhos no presente. Uma mãe que não prepara bem os seus filhos, você quer ver uma coisa? Existem mães que quando saem, elas saem na frente e o filho pequenininho vai atrás, como se fosse, como quem cria galinha, como quem cria pintinho, patinho, entende? Então às vezes acontece acidente, às vezes o filho é atropelado, como tem acontecido, a mídia mostra isso. E aí, meu filho, e chora e tal. Mas veja bem, se a criança é surpreendente, a gente nunca sabe o que ela vai fazer, não é? A gente só não pode dizer que ela é louca, que ela é maluca, mas ela é criança, a criança é assim. A criança, ela é curiosa, ela quer mexer em tudo. Se deixar, a criança cai num buraco, como já aconteceu lá em São Paulo, aqui no Rio. A criança cai num buraco, depois tem que chamar o corpo de bombeiro. Mas se você sabe que naquele terreno tem um buraco, você deixa seu filho brincar lá. Mas não sei o que, mas não sei o que. Não, olha, é simples. Há momentos que ou você fica perto ou não deixa a criança lá. Porque depois você pode até perder ela. Quando tem chuvas, de repente, e enche os bueiros, muitas vezes a criança vai embora. E você vai ter que ir depois no cemitério chorar. Então não é melhor a gente prender um pouco do que soltar demais e perder de vez? Muito bem. Também a criança deve ser vista como um futuro adulto que vai copiar o bom exemplo dos seus pais. E a missão da mãe, como educadora, deve visar essa parte também. Ensinar os filhos a respeitarem os seus pais, a se respeitarem mutuamente. A missão de mãe, não é? A não serem irresponsáveis, não serem preguiçosos, a serem submissos e obedientes e a terem prazer de frequentar a igreja, a casa do Senhor. É claro que eu estou falando de mãe crente. Então nós precisamos de olhar para a missão de mãe da mulher como uma missão muito especial. Ensinar os filhos a não serem preguiçosos significa o seguinte: se o seu filho já está com 12 anos, 13 anos, e você não tem condições de dar uma vida de rico para ele, pelo menos você pode ensinar ele a ajudar você, não é? Já pensou uma mãe que cria o filho só comendo salgadinho, vendo televisão, e ela se arrebentando de fazer tudo sozinha, e ele só sujando? Tem que mudar esse quadro, tem que botar essa criança para fazer alguma coisa, senão você vai estar alimentando um grande preguiçoso. Por isso que hoje tem homens que se casam porque a mãe apaparicava tanto ele, que eles se casam hoje, e sabe o que eles fazem com a mulher? Eles fazem da mulher uma espécie de escravinha gospel, entendeu? E isso não está legal, porque a mulher, coitada, ela tem que ser valorizada. A gente vê um camarada que casa, tem 20, 30 anos, não, ele não levanta nem para tomar um copo d'água. Por favor, tem que mudar essa atitude, porque, coitada da mulher. Aí a mulher morre mais cedo, de tanto que ela é explorada, de tanto que ela é massacrada. E aí o camarada sempre bonitão, e a mulher toda arrebentada. Por quê? É lavando roupa, é lavando louça, é vendo roupa, é vendo isso, é vendo aquilo. Não pode. Tem que olhar bem para a mulher e carinhosamente e amorosamente ajudá-la. Amém? Irmãos que são fortes, ajude sua mulher. Muito bem. Agora aqui, também nós temos a esposa, a missão da mulher, vimos como esposa, como mãe, mas também tem como súdita do reino de Deus. Como súdita do reino de Deus, tem a ver com as coisas espirituais. Sempre está disposta a orar. É bom que a mulher, como serva do Senhor, ela viva uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra, porque Deus usa as mulheres no seu reino.
Como tem mulher sendo usada por Deus, não é? A mulher pode profetizar, a mulher pode expulsar demônio, não só pode, como deve. A mulher faz visita, a mulher ora pelos enfermos, a mulher intercede pela família, a mulher, ela é ativa na sua igreja, evangeliza, a mulher, ela é frutífera. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer que as irmãs têm muito valor para Deus. Para mim, que sou pastor, que também sou casado já por cerca de 37 anos, eu digo a cada um dos irmãos e das irmãs, eu valorizo muito a minha esposa. E eu creio que cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, devem de olhar para essa área. Não é bom que nós tratemos as nossas mulheres, as nossas esposas, não é? De uma maneira que venha entristecer o Espírito de Deus. Valorize sua esposa, valorize a sua varoa, não importa a idade que você tenha. Você só pode demonstrar amor pela sua esposa enquanto ela estiver viva e enquanto você também viver. Caso contrário, não adianta nada depois de estar lá no cemitério dizendo: eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Então, não espera chegar no cemitério para ficar reclamando. Por que que você não faz agora? Se até hoje você fez a tua mulher uma escravinha, então agora você para com isso. Comece a mudar, porque em 2020 pode ser tempo de mudança na vida de muitos casais. Muitas das vezes o casal tem uma condição financeira excelente, são perto de ser ricos, perto de serem ricos, mas o relacionamento não é regado com amor, e por isso não são felizes, principalmente a mulher. Agora, às vezes vê um irmão simplesinho, de uma vida simples, vive com às vezes 2 salários mínimos, mas ele tem tanto amor pela sua esposa, e há tanto amor na vida desse casal, que eles conquistaram a felicidade. É claro que dinheiro facilita a vida, claro que facilita. Quem disser que não, é insano. Porém, independentemente de ter dinheiro, muito ou pouco, amor sempre é necessário, porque Deus é amor. E nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, devemos de manter o nosso coração cheio de amor. Amor nunca é demais, só faz bem. Amor alimenta esperanças e boas expectativas na vida de um casal, na vida de uma família. É tão bom os filhos acordarem e observarem que os seus pais estão bem um com o outro. É tão bonito os filhos na família, quando o pai chega do trabalho e a mãe abraça e diz que estava com saudade, e eles até dão um beijo no outro, e ele chama as crianças, beija as crianças, e diz também que estava com saudade. Isso é muito bom, é o amor do esposo para com a esposa e vice-versa, é o amor do pai para com os filhos, dos filhos para com os pais, o amor mútuo entre os irmãos. Esse amor é necessário dentro da família. Não podemos viver sem amor. E o Espírito Santo está ativo para que esse amor exista, persevere e fique na sua vida, na família que você possui, como uma chama acesa. O diabo não tem poder na vida dos crentes que estão em comunhão com Deus e têm os seus corações cheios de amor. Como Deus cerrou a costela de Adão e pegou um ossinho e fez a Eva e formou a Eva, ele quis dizer com isso o seguinte: vocês agora são ossos do mesmo osso e carne da mesma carne, vocês são um só. Quer dizer, eu não consigo ficar me machucando, por exemplo, dando um soco em mim mesmo, me espetando com agulha, me cortando com a faca. Por quê? Porque eu me amo. E como é que eu vou fazer alguma coisa contra a minha esposa? Se eu a amo, eu tenho que protegê-la. Eu tenho que fazer coisas que agradam a ela. Pense nisso com muita seriedade, porque
tudo que você faz tem consequências. Tudo que você e eu plantamos, vamos colher, de um jeito ou de outro. Agora, se você plantar amor, e principalmente aquele que vem de Deus, olha, vai ser uma explosão de bênçãos, vai ser uma explosão de alegria dentro da tua casa. Cada dia vai ser mais bonito do que o outro. E lembre-se, a mulher é importante. Eva, a primeira mãe, a primeira e única, né? A única mãe, primeira, vamos dizer assim, que tivemos. Depois cada um tem a sua própria mãe. Mas ela nos deixou também um bom exemplo, até a hora em que ela desobedeceu a Deus. Dali para frente não foi um bom exemplo. Então olha para as duas fases da vida de Eva. Antes da desobediência, bênção. E a partir da desobediência, aí começou o sofrimento. E esse sofrimento está até o dia de hoje. Porque muitas mulheres e muitos Adões estão na área da desobediência. E eu quero também, nesse momento, fazer uma oração por você e pela sua família. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero entregar aqueles que estão me vendo neste momento em Tuas mãos e te pedir, ó Deus, que cada vida, meu Senhor amado, cada irmã, cada irmão, aqueles que são solteiros e aqueles que são casados, aqueles que são noivos, aqueles que estão apenas conhecendo a moça e o moço, estão iniciando em fase de namoro, eu quero te pedir, ó Pai, que cada um deles, a partir de agora, receba de Ti, Pai querido, a orientação, a ajuda necessária para que eles, Senhor, em todo o tempo, se deixem guiar pelo Teu Espírito Santo, para que sejam felizes em seus propósitos e que sempre estejam alinhados contigo, para que possuam a vitória sempre, conquistem a vitória sempre, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima lição de número 3. Eu sou o pastor Antônio Carlos e o meu e-mail é trabalhandoparausenhor@gmail.com. Não esqueça disso. Jesus ama você e Jesus ama a sua família. Em nome de Jesus. Amém.